Europa, 1914. Nesse período, a Europa era basicamente um barril de pólvora esperando para explodir. Era só questão de tempo até que uma guerra assolasse o continente. A Europa estava dividida em dois blocos, a Aliança e a Entente. Era a preparação para uma grande guerra que estava próxima, em um futuro próximo. Mas como essa guerra pode ter acontecido? Como a Europa virou um barril de pólvora esperando para explodir? Como aconteceu a Primeira Guerra Mundial? É isso que nós vamos ver de hoje. Para entendermos a Primeira Guerra Mundial, temos que voltar anos antes, décadas antes, para entendermos os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial. Podemos listar 4 motivos mais antigos e um imediato. Os motivos mais antigos: militarismo, imperialismo, nacionalismo e as alianças europeias. O militarismo foi causado por uma corrida bélica e armamentista que estava ocorrendo no continente europeu. As nações europeias estavam se armando e se preparando para uma guerra no futuro, impulsionada pelo imperialismo e nacionalismo, pois, na década de 1870, havia ocorrido a partilha da África, e os alemães tinham recebido poucas colônias, o que incentivou a rivalidade entre alemães e britânicos. Os alemães então começaram a reconstruir a sua marinha e se tornaram uma grande potência, se industrializando, preparando o terreno para uma guerra. O nacionalismo também havia se espalhado pela Europa. Vários povos e etnias queriam ter suas próprias nações. Várias regiões queriam também ter suas independências. Os turcos queriam a independência do Império Otomano. Os polacos queriam a independência do Império Russo. Os tchecoslovacos, os bósnios e vários outros povos queriam sua independência do Império Austro-Húngaro. E os países balcânicos queriam se unir e formar um grande reino eslavo nos Balcãs com o apoio da Rússia. Os irlandeses queriam a independência dos britânicos e assim por diante. Isso afetou o poder e a balança de poder na Europa. Assim, várias nações começaram a se preparar e se armar para uma guerra no futuro, como também guerras civis que ocorreriam por causa dessas revoltas. Com isso, formaram-se alianças na Europa. A Europa então se dividiu em 2 grandes blocos: a Tríplice Aliança, formada pelo Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália, e a Tríplice Entente, formada pelo Império Britânico, a França e o Império Russo. Com isso, o terreno estava pronto e preparado para a Grande Guerra. E então veio a causa imediata da Primeira Guerra Mundial: o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono dos Habsburgos e da Áustria-Hungria. Com isso, a Europa havia se tornado um barril de pólvora, pronto para explodir. E isso ocorreria nos Balcãs, em 28 de junho de 1914. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria e sua esposa, Sofia, foram assassinados em Sarajevo, na Bósnia, por um nacionalista sérvio chamado Gavrilo Princip, cujo objetivo era criar um grande reino eslavo nos países balcânicos. Com isso, a Áustria-Hungria, depois da Alemanha ter confirmado seu apoio à Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, começando assim a Primeira Guerra Mundial. Como a Sérvia era aliada da Rússia, os russos começam a mobilizar suas tropas para ajudar os sérvios. Com isso, a Alemanha considera um ato de guerra e declara guerra à Rússia. A Alemanha também manda um ultimato à França, exigindo que ela declarasse neutralidade. A França não responde e começa a mobilizar suas tropas. Com isso, a Alemanha ocupa Luxemburgo e declara guerra à França no dia seguinte. Com isso, a Alemanha começa a implementar o Plano Schlieffen. O Plano Schlieffen previa uma guerra em 2 frentes, contra os russos e contra os franceses. Como os russos demorariam muito para mobilizar suas tropas, a Alemanha acabaria focando na França. E como a fronteira entre a França e a Alemanha era muito bem protegida, eles optaram por invadir a Bélgica para então chegar ao solo francês rumo a Paris. E com a rendição da França, eles poderiam, junto dos austro-húngaros, atacar a Rússia. E assim a guerra teria fim, rapidamente, antes do Natal.
Mas não foi bem assim. Assim, a Alemanha envia um ultimato à Bélgica exigindo passagem pelo território belga para o território francês. Os ingleses não gostam disso e declaram guerra à Alemanha. A Itália, que era aliada da Alemanha e da Áustria-Hungria, declara neutralidade, pois, segundo ela, a aliança era um tratado de defesa e como a Áustria e a Alemanha haviam declarado guerra, ela não tinha obrigação de entrar. Esses foram os primeiros países que entraram na Grande Guerra. Posteriormente, a Europa se dividiu em duas facções, podemos dizer assim: as potências centrais e as potências aliadas, os aliados. Os impérios centrais, ou potências centrais, são a Alemanha, a Áustria-Hungria, a Bulgária e o Império Otomano, que entrariam posteriormente na guerra. E os aliados eram a Sérvia, a Rússia, a Grã-Bretanha, a França, o Japão, a Itália e os Estados Unidos, sendo que esses três últimos entrariam posteriormente na guerra do lado dos aliados. Com isso, o mundo inteiro entrou nessa guerra. A Primeira Guerra Mundial havia oficialmente começado. Assim, a Alemanha invade o território belga e chega até solo francês e avança até o rio Marne, onde ocorre a primeira Batalha do Marne, onde os aliados conseguem frear o avanço dos alemães em território francês. Assim, eles impedem os alemães de alcançarem Paris e o Plano Schlieffen falha. Em outubro de 1914, os aliados usam guerra de trincheiras contra os alemães na primeira Batalha de Ypres. A guerra de trincheiras consistia em duas frentes, em dois buracos cavados no chão, que eram fortificados, e ambos os lados defendiam cada um seu buraquinho. No meio existia a terra de ninguém. Era uma terra devastada. De tempos em tempos, os exércitos tentavam avançar um contra o outro, mas o outro lado defendia fortemente suas posições. Isso gerou um impasse na frente ocidental. As trincheiras iam desde o Canal da Mancha até a Suíça, o que fez com que a frente ocidental não tivesse grandes mudanças territoriais. Contudo, as maiores batalhas da Primeira Guerra aconteceram aqui. A guerra, apesar de triste, trouxe grandes inovações para a Europa. Metralhadoras, peças de artilharia, gás venenoso, tanques de guerra que foram usados pelos ingleses em 1916, aviões, submarinos como o U-Boot alemão, entre várias outras inovações, fizeram com que a guerra se tornasse ainda mais violenta e sangrenta do que era antes. Avançando já para 1915, na Segunda Batalha de Ypres, os alemães usam gás venenoso contra as tropas aliadas e isso se torna eficaz. Os aliados, pelo grande número de mortos, acabam recuando. Já na frente oriental, o Império Russo havia sido derrotado apenas um mês depois do início da Primeira Guerra Mundial, mas eles acabaram se saindo melhor contra os austro-húngaros. Mas posteriormente, tanto a Alemanha contra a Áustria quanto a Áustria-Hungria lançariam uma ofensiva contra os russos e conseguiriam avançar bastante no solo russo. Vocês se lembram que a Itália ela tinha declarado neutralidade? Pois bem, após a Alemanha começar a usar submarinos na Primeira Guerra Mundial e os aliados terem prometido que entregariam partes do território da Áustria-Hungria para a Itália, ela acaba entrando na guerra do lado dos aliados, se voltando contra os seus antigos aliados, que eram a Alemanha e a Áustria-Hungria. Assim começa uma frente nos Alpes também. A Itália entra na guerra em maio de 1915. E no mesmo mês, em 7 de maio de 1915, o Lusitânia, um navio de passageiros inglês, é afundado por um submarino alemão, matando mais de 1.000 pessoas, entre elas americanos, o que gerou nos Estados Unidos um sentimento anti-germânico. Esse sentimento foi ainda mais agravado com a descoberta do telegrama Zimmermann, que era uma proposta da Alemanha para o México, em que eles ajudariam o México a atacarem os Estados Unidos caso eles entrassem em guerra. O México recusa a proposta e os Estados Unidos, sabendo desse telegrama, eles consideram isso como sendo a gota d'água para isso. Então, eles declaram guerra à Alemanha, pois o presidente Woodrow Wilson havia declarado neutralidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham uma política de não entrarem em conflitos europeus, mas com essa tragédia e com o telegrama, eles decidem então entrar na guerra do lado dos aliados. Assim, em 6 de abril de 1917, os Estados Unidos estavam oficialmente na Primeira Guerra Mundial. Mas, antes disso, em 1916, ocorre a Batalha do Somme.
onde os aliados avançam 10 quilômetros na frente ocidental, perdendo mais de 600 mil homens no processo, e os alemães muito mais do que isso. Foi praticamente um grande fracasso, com perdas de centenas de milhares de homens para um avanço mínimo. E isso se repetiu durante toda a Primeira Guerra Mundial na frente ocidental. Então, em outubro de 1917, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomam o poder na Rússia e concordam em assinar com os alemães o Tratado de Brest-Litovsk, onde a Rússia cederia grande parte de seus territórios europeus para a Alemanha e para a Áustria-Hungria, para os impérios centrais, em troca de se retirar da guerra e entrar em paz com ambas as potências. Se retirando assim da guerra, a Rússia então se retira da guerra e a frente oriental é encerrada. Assim, a Alemanha passou a ter certeza de que venceria a guerra. Era questão de tempo até eles vencerem a França e o Império Britânico. Mas os Estados Unidos haviam entrado na guerra. Eles entraram em um momento decisivo, pois os russos saíram e os Estados Unidos entraram. Era o começo do fim para a Alemanha. Com a entrada dos Estados Unidos da guerra, o presidente americano Woodrow Wilson propôs uma solução, um plano para evitar novas guerras. Esse plano ficou conhecido como o Plano dos 14 Pontos. Esse plano foi proposto pelo presidente americano. Ele também estabelecia a criação da Liga das Nações, que era uma versão beta da ONU. Mas, voltando à guerra, a guerra estava quase no fim, em 1918. Com a chegada, então, de soldados e equipamentos americanos na guerra, a Alemanha, que já estava sem recursos, acaba sendo parada na Segunda Batalha do Marne. Assim, eles são detidos na sua investida final contra Paris. E a frente ocidental é basicamente quebrada. A linha de defesa alemã é quebrada. E a ofensiva de Meuse-Argonne é a investida aliada final contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, fazendo parte da ofensiva dos 100 dias. Assim, em novembro de 1918, o Kaiser Guilherme II da Alemanha e o imperador Carlos I da Áustria acabam abdicando do trono. No mesmo mês, a Hungria se declara independente da Áustria e os tchecos acabam tomando Praga para formarem a antiga Tchecoslováquia. E então, em 11 de novembro de 1918, às 11 horas, a Alemanha concorda em assinar um acordo de armistício e se rende, após a rendição da Áustria-Hungria, da Bulgária e do Império Otomano. É o fim da Primeira Guerra Mundial. Assim, em fevereiro de 1919, é proposta uma Constituição para a Liga das Nações de Woodrow Wilson. Mas, por ora, é apenas uma tese. Já em 28 de junho de 1919, é assinado o Tratado de Versalhes, onde basicamente dizia que a Alemanha era grande culpada da guerra, que ela deveria pagar dezenas de bilhões de dólares de reparação para os países aliados, que deveria extinguir a sua força aérea e reduzir o seu exército e marinha, e que deveria ceder várias partes de seu território para outras nações. Também eles deveriam desmilitarizar a Renânia, uma região do Rio Reno, que seria ocupada pelos franceses durante um longo tempo. Deveriam devolver a Alsácia e Lorena para a França, e suas colônias seriam divididas entre os países aliados. O Tratado de Versalhes também criou a Liga das Nações, que seria uma organização de cooperação mundial para evitar uma Segunda Guerra Mundial. Sabemos que não funcionou. Esses termos do tratado foram humilhantes para os alemães, mas eles foram obrigados a aceitá-los. Sem falar que, como a guerra não havia chegado no solo alemão, muitos alemães tiveram um sentimento de que eles não haviam perdido a guerra, mas haviam sido traídos por seus políticos que preferiram se render a levar a guerra até o fim. Com isso, surgiu-se então um sentimento de vingança e revanchismo alemão, querendo uma vingança por sua derrota e pelos termos humilhantes do tratado da Primeira Guerra Mundial. Isso preparava o terreno para a Segunda Guerra Mundial. O custo da guerra foi enorme. 37 milhões de mortos, segundo algumas estimativas, uma pandemia de gripe espanhola em 1918 e a destruição de boa parte da Europa. Foi algo catastrófico. E a Europa não se recuperaria em breve.
pois ainda em 1929 começaria a Grande Depressão, poucos anos depois da Primeira Guerra Mundial. Mas pior do que isso, o revanchismo alemão estava ascendendo dentro da população alemã, o que facilitaria com que um certo austríaco começasse a ascender no poder da Alemanha e preparasse o terreno para começar a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é história para outro vídeo. Portanto, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe e diga aqui embaixo nos comentários se você quer que eu traga um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, explicada também, a história da Segunda Guerra Mundial. Obrigado por ter assistido, se inscreva no canal, grande abraço e adeus.